O cinema falado é o grande culpado da transformação dessa gente que sente que um barracão prende mais que um xadrez. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. A maioria dos xerifes, dos bandoleiros, dos cowboys, dos pistoleiros, como se diz, é uma história muito feia e muito triste. Eles eram sujeitos feios, desgrenhados, esculhambados, bandido, sujo, baixinho, mas muito maus. Graças ao Baudrillard, eles foram maquiados e transformados na história como heróis. E aí tem uma série imensa, Jesse James, Billy Kid, White Earp, o xerife, e etc, etc. E aí o cinema norte-americano fez dinheiro como arroz. Construiu Hollywood. Hollywood era um deserto. Ali na Califórnia, onde está hoje Hollywood, era um deserto. Não morava ninguém. Mas por que eles foram para lá? Porque a terra era barata, porque a luz era muito boa, e porque a mão de obra também era muito barata, e era longe da civilização, do barulho. Então ali eles foram fazer os filmes. Passa o tempo, grandes clássicos foram feitos. Eu recomendo alguns para vocês, No Tempo das Diligências e Matar ou Morrer, por exemplo. E outros mais. E depois eu vou citar, vou dar uma relaçãozinha de westerns que vocês devem assistir. Matar ou Morrer se passa num dia só, a ação se passa num dia. Olha aí o velho teatro, a velha carpintaria, a velha dramaturgia teatral. Em um dia se passa toda a história. Com um ator ícone, Gary Cooper, o rei dos cowboys. Cowboy elegante, fino, né? Um homem grande, quase 2 metros de altura, o rosto frio, olhos, não lembro se verde ou azul, mas tá. Ô cara, um cabelo no capricho. Só tinha uma coisa. O Gary Cooper não gostava de cinema. Vejam as ironias da vida. Detestava o seu trabalho, mas gostava de dinheiro. Não que ele fosse um perdulário, ele era meio sovina, mas ele gostava de automóveis, por exemplo. Ele teve todos os automóveis, inclusive sob encomenda, né? Mandava fazer os automóveis para ele, mandou até fazer um automóvel que tinha uns chifres de boi na frente para ele se exibir, desfilar. E gostava de revólveres, de armas, e da vida boa, né? Mas para ele aquilo era um sacrifício. Mas foi um ícone, né? Uma figura marcante. Deixemos Matar ou Morrer, que vocês vão fazer um compromisso comigo, quem não viu, dever, Matar ou Morrer. E outros que eu vou dar relação depois, mas tem que ver para entender como é que é essa mecânica. Vai daí que esse gênero também se esgotou. Aí o que fizeram os gringos, os norte-americanos? Começaram a investir num outro gênero que já estava surgindo, que eram os épicos. Os 10 Mandamentos. Ben-Hur foi o primeiro. E O Vento Levou, que eu irrito o cineasta dizendo que, para mim, pode ser popularesco, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ter poucado, não interessa. Para mim, os 2 maiores filmes feitos, em termos de conjunto, de produção, de figurino, de interpretação e tudo mais, E O Vento Levou e Guerra e Paz, uma produção dos italianos, com atores internacionais, do Leon Tolstói, do livro Guerra e Paz. Aí seguiram-se
os épicos, até que começaram a fracassar. Por exemplo, Cleópatra, que foi um grande investimento que Hollywood fez com a Elizabeth Taylor e com o Richard Burton, foi um fracasso de bilheteria. Detalhe interessante para quem é interessado em cinema é que naquele tempo não existia o computador. Hoje, a maioria dos cenários ou são miniaturas, ou são efeitos de computador, efeito de técnica. Naquele tempo, toda a cenografia era construída. Em Cleópatra, os palácios do Egito, as esfinges, tudo que vocês forem ver no Cleópatra é construído, cidade cenográfica. Depois, inventou-se o computador, que aí alguém que conheça melhor essa parte do que eu, né, poderia explicar para vocês como é que funciona a computação na edição, na montagem, como é que ela participa de um. Mas o que eu sei é que, por exemplo, não precisa hoje de grande figuração. Guerra e Paz, a figuração era verdadeira. Tinha 2.000 pessoas, era o exército combatendo. 2.000 indivíduos. Agora imagine para organizar aquela figuração. Hoje não precisa. Como faz isso? Com um computador que multiplica. É um negócio, para mim, é complicado. Mas hoje tudo é feito através do computador e também das miniaturas, né? Mas especialmente os computadores. Aí, o faroeste como que desapareceu. Deixou de render. Mas os italianos pegaram a baba, pegaram a sobra, pegaram, vamos dizer, o jornal de ontem, ou o chiclete mascado, e reaproveitaram. E criaram o western spaghetti. Foram feitos não sei quantos filmes lá na Itália. Filmados na Itália, filmados na França, mas tudo com a cara do oeste americano. Uma infinidade de filmes. Tudo filme, não vou dizer B, mas popularesco. Filmes de pouca arte. Até que surge um cara de quem eu sou fã incondicional, chamado Sergio Leone. E reinventa o faroeste. E consegue fazer faroeste melhor do que os americanos. Melhor do que os americanos. Faz filmes magníficos, como, por exemplo, Era uma Vez no Oeste. Quem não viu, vai morrer com a boca cheia de formiga. Três Homens em Conflito. Uma série de filmes. E não satisfeito de dar uma aula sobre o western, sobre filme dos americanos, ele faz Era uma Vez na América, que ele conta, em que ele conta o momento da 20, né, o momento da chegada dos italianos, a organização da máfia, como é que nasceu, aquelas coisas assim, né, que depois viria resultar no Poderoso Chefão, feito a partir de um livro do Mário Puzo que rendeu 3 filmes, né? Primeiro Poderoso Chefão 1, 2, 3. Então nós devemos, né, a esse maravilhoso diretor, Sergio Leone, o faroeste que ainda está vivo. Vejam os filmes dele que vocês vão se encantar como eu sou encantado.